Oi, gente, eu sou Fernanda Piacentini, para o The Exposed Brasil. Eu estou aqui em Ipanema. Nós vamos acompanhar agora ao vivo a segunda coletiva de imprensa nessa semana do caso Anick Hardy. Ontem, o corpo da Anick foi encontrado, concretado na casa do acusado, do Lorival Fatica. O acusado acusou o marido de Anick de ser um mandante do crime. Segundo as advogadas dele, teria sido gravada a conversa da contratação do Lorival pelo Benjamin Herdy, que é o herdeiro aí de uma família que fundou a Unigran Rio, uma grande universidade aqui do Rio de Janeiro. E mais, bomba! Segundo a advogada, uma das advogadas, a doutora Flávia Frost, advogada de Lorival, a motivação para o crime teria sido um possível abuso sexual que a Anick, a advogada, cometia contra a própria filha, a Lara. Vamos ver tudo isso agora. Para que verifique a presença de urina nas vestes, confirmando a versão dele. Ele narrou que haveria um fitilho, qual era a posição que ela estava exatamente nessa posição. Havia um fitilho no pescoço dela que era para conter a quantidade de sangramento, efetivamente estava assim. A roupa que ela estava sepultada era exatamente a mesma roupa do dia que ela desapareceu, que foi no dia que ela também foi enterrada, né, ocultado o seu cadáver. E uma peculiaridade importante é que ele narra que matou ela logo depois que entraram no hotel e que ela trouxe para fantasias sexuais uma algema, mas não se cuida de uma algema comum. Era uma algema patrimônio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E essa algema que ele narrou que seria encontrada com o cadáver, efetivamente foi retirada do local onde o corpo estava. De fato, essa algema estava numa das mãos da Anick, conforme ele narrou que aconteceria. Essa algema tem que ser objeto de apuração, porque ela tem numeração própria, né, que confirma que pertencia a algum servidor, a algum policial. Então, ele narra que essa algema seria de um outro amante dela, também policial civil, e que ela, nesse dia, solicitou que eles tivessem relações com o uso desse apetrecho pouco antes de ser morta pelo Lorival. Então, essa algema também confirma essa versão dele, foi encontrado no local de despojos cadavéricos, e ele faz uma narrativa completa de como é que se deu o dia da morte e do desaparecimento da Anick, com detalhes que eram muito importantes de serem acompanhados, porque eles deixam vestígios, eles deixam rastros. E eu quero aqui tecer os mais sinceros elogios ao doutor Afonso, que é o juiz que está conduzindo esse processo com muita seriedade, incansável na busca da verdade. A doutora Flávia, que agora participou dessa audiência, e imediatamente a promotora de justiça pediu que fosse feita a diligência na mesma hora, todas as diligências na casa do marido da vítima, né, do Benjamin, na mesma hora. Ela determinou que a diligência fosse feita no mesmo instante, com as equipes da defesa, porque eram muitas informações para detalhar para os policiais, e como eles não participaram da audiência, nós nos prontificamos a participar tanto da diligência na casa do Benjamin. O doutor Ronaldo fez essa diligência com os policiais, e quero aqui elogiar, tecer loas ao trabalho impecável e incansável da equipe do delegado Ney, da 105 DP. O delegado Ney realmente demonstrou que busca a verdade, viraram madrugada, fizeram diligências incansáveis ao longo dos dias. Ele dividiu e coordenou as equipes de investigação, provas locais que já tinham sido citados e que não foram checados com devido zelo pela anterior equipe de investigação. O delegado Ney conduziu essas diligências de maneira assim exemplar. Quero aqui elogiar o trabalho dele, porque nós viramos madrugadas, equipes de defesa e os policiais da 105 DP, comandados pelo delegado Ney, que realmente mostrou que não tem medo de nada, não se cansa e que ele quer buscar a verdade. Eu acho que a verdade só é possível de se achar quando todo mundo colabora para isso. Então, quero aqui registrar os elogios a esse trabalho. E chamo a atenção porque durante essa
audiência vários pontos que eu vou passar para vocês que o Lorival falou com relação às provas da participação em tese, segundo ele, né, sempre segundo ele, porque é ele que faz a narrativa da participação do marido. Ele diz que ele pediu no mês de janeiro ao Lorival que matasse a Anique. E ele, Lorival, teria, segundo a narrativa dele na audiência, ele não, num primeiro momento ele não teria aceitado. Mas ele era o responsável pela instalação das câmeras de segurança da casa. Na câmera da varanda da casa, essas câmeras normalmente gravam por cima, né? Ele teve o cuidado de separar um chip, um card, nessa câmera da sala. Era uma prova que a gente não tinha como a gente buscar, porque a gente não tinha como estar na casa dele. Por isso era uma prova que cabia ao juiz e ao Ministério Público determinar a diligência, e a doutora Flávia pediu imediatamente que fizesse no mesmo instante essa diligência. Essa câmera da sala, segundo o Lorival, ele teria essa conversa onde há o pedido para que ele matasse, ele separou num card de memória e colocou novamente na câmera, mas num compartimento para que não gravasse por cima. Ontem o Dr. Ronaldo acompanhou essa diligência e ele vai falar um pouquinho de como é que foi essa diligência antes de eu seguir com o restante do... Vou pedir para você passar para cá, acho que fica mais fácil do que ficar mexendo nos microfones. Bom dia a todos. Então, referente à diligência que culminou na apreensão das câmeras lá na casa do senhor Benjamin, nós participamos dessa empreitada junto com a equipe do Dr. Ney. Chegando lá, tivemos um pouco de resistência, não queriam imediatamente deixar que a polícia adentrasse ao local, porque queriam ver documentos. Foi demonstrado a documentação, porém, naquele momento, mesmo assim, a resistência continuou, e aí o telefone tocou, o advogado do senhor Benjamin queria falar com a equipe policial. O policial disse: olha, não tenho o que falar com você. Se você quiser acompanhar a diligência, você venha para cá, a gente aguarda, não entra. Caso contrário, a gente vai cumprir, porque é determinação judicial. E aí foi feito desta forma, depois dessa resistência. Ele queria também falar com a gente não falou com ele, e ele não quis vir. Então, as equipes adentraram a casa, depois da permissão, claro, foi franqueado todos os espaços, foram arrecadadas todas as câmeras, e principalmente a câmera onde o Lorival aponta, onde estaria o card, né? O micro SD, onde teria um compartimento, como a doutora Flávia disse, que está guardado a conversa referente a esse pedido que foi feito a ele em janeiro. Tá? Então, vou voltar para cá, que agora vamos falar do... Por essa razão que eu não podia revelar antes, porque senão poderiam ocultar. Eu ressalto que houve um pedido recente da assistência de acusação, porque o viúvo Benjamin, na qualidade de viúvo da Anique, ele se habilitou como assistente de acusação no processo. Houve apreensão logo no início de alguns eletrônicos na casa dele, houve busca e apreensão também na casa dele logo no começo das investigações, e houve uma solicitação de desfazimento desses bens por parte do Benjamin recentemente, logo depois que a defesa de Lorival disse que revelaria o mandante. Houve um pedido que foi deferido em razão da anuência do promotor que estava à frente do caso. Não sei se ele continuará com a necessária mudança de competência possível que vá para uma vara de júri, mas houve a anuência do Ministério Público nesse desfazimento desse equipamento eletrônico que estaria em poder do Benjamin. Então, eu chamo a atenção e ressalto, o Lorival falou durante a audiência que havia outros momentos e que algumas dessas provas que ele apontou para a delegada, a doutora Cristiana, que presidia as investigações, elas não foram objeto, não foram alvo de busca por parte da autoridade policial. Ele mencionou alguns pontos importantes que eu vou dizer para vocês agora, com relação a algumas provas que também confirmariam. Ele relata no seu depoimento que a Anique vinha ameaçando de morte o marido. Havia um relacionamento muito conturbado por uma série de razões que eu vou expor aqui ao final, mas que essas mensagens de ameaças de morte eram feitas, inclusive, via aplicativo WhatsApp de Anique
para o marido Benjamin. Então, é necessário uma quebra de sigilo telemático, é possível pegar esses dados em nuvem da Anique e do Benjamin. Isso não foi alvo das investigações, a nossa perita vai falar sobre isso, o que consta efetivamente no processo. Ele também não foi alvo de interceptação de dados, houve uma mera extração do aparelho que ele ainda tinha, né, o viúvo, que era um aparelho novo, porque ele mesmo relata que havia quebrado o anterior, então é um aparelho que não tinha muitas conversas, muitos dados para serem extraídos, porque era um aparelho novo. Também se perdeu, ele conta detalhes sobre o dia da entrega final, o dia 11, que foi forjado, né, como entrega final, em que ele teria ido para um posto de gasolina, eles na estrada, Lorival e Benjamin, segundo Lorival, simulando o dia final da entrega de Anique, eles pararam num posto e Benjamin e Lorival conversam debaixo de uma câmera que tem áudio e sobre como é que eles iam proceder nos detalhes finais do falso sequestro. O Lorival levou essa informação ainda durante o inquérito num dos seus depoimentos à autoridade policial para que essa câmera fosse arrecadada. É uma câmera de um posto de gasolina na estrada, o posto onde tem a Mercedes. Ele detalhou isso ontem na audiência. Essa diligência vai ser realizada, mas passados 7 meses é bem possível que essa imagem não exista mais. Mas na época que ele depois era possível arrecadar se a delegada tivesse determinado a apreensão, até porque se ele estivesse mentindo era mais um delito que ele responderia, né, de denunciação caluniosa. Então era de todo necessário coletar essa prova. Essa prova deixou de ser coletada porque não houve vontade da autoridade policial em produzir essa prova, e hoje provavelmente ela não vai mais poder ser produzida, porque passados 7 meses, uma câmera de um posto de gasolina dificilmente vai manter essa imagem em registro. Quanto à afirmativa da delegada com relação ao fato de que nada foi encontrado com o viúvo durante a investigação, eu vou pedir a nossa perita em telemática, em interceptações, que fale um pouquinho sobre o que foi produzido no processo e o que deixou de ser produzido. Doutora Laura, por favor. Passa para cá. Bom dia. Com relação às buscas e apreensões que foram realizadas na residência de Benjamin, o mandato foi expedido dia 14 de 3 de 2024, e nas diligências preliminares foram apreendidos materiais. Numa análise do processo, do inquérito que nos foi entregue, verificamos que não houve preservação alguma dessas evidências à época. Os dispositivos, os materiais encontrados não foram lacrados, não tiveram preservações e não foram submetidos a uma extração, a uma análise desse material como deveria ter sido feito. Ou seja, tudo que foi encontrado na residência de Benjamin foi inicialmente e até o presente momento desconsiderado dentro das investigações. Não houve qualquer produção de prova, não foram expedidas medidas cautelares de interceptação telefônica, interceptação telemática, que poderia acessar as nuvens, WhatsApp, Google, qualquer outra rede social, para auxiliar nas diligências. Herbes poderiam ter sido identificadas e não foram. Então, dos materiais apreendidos na casa de Benjamin foram totalmente desconsiderados dentro da investigação. E até agora estão porque não foram entregues qualquer extração de dados, qualquer elemento que possa indicar que houve uma investigação ali à época dos fatos. Hoje nós não temos isso. O que está vindo é tudo muito recente, são dispositivos novos, materiais novos, com perdas de dados da época dos fatos que teriam sido extremamente relevantes para a investigação. Hoje a defesa conseguiu, a doutora Flávia, a doutora Rogério, conseguiram construir uma investigação defensiva, identificar esse material e, em colaboração com a Promotoria de Justiça, foram feitas novas diligências. Mas, à época dos fatos, tudo que foi apresentado na delegacia foi sem preservação de evidência e não seguiu qualquer linha de investigação e de extração de conteúdo que pudesse corroborar com as investigações.
foram totalmente omissos com relação ao material apreendido na casa do senhor Benjamin. Eu vou fazer uma linha do tempo para que vocês entendam a importância desses dados, por conta do que ele disse. Tem alguns dados aqui que são extremamente relevantes com relação aos fatos. Ele narra que no dia, em janeiro, há essa primeira gravação e que ele decide não cumprir com aquele pedido do Benjamin de matar a Nick. E, durante a audiência, ele narra que, em meados de fevereiro, eles teriam tido uma nova conversa e que Benjamin teria revelado a ele que, além da questão, havia uma questão do uso capião da casa onde eles moravam. Ela descobriu que não tinha mais direito a nada, porque, na verdade, o Benjamin tinha feito ela não tinha direito à herança, né, que ele herdou, ela não tinha direito a essa herança, e que a própria casa que eles tinham, ela também não tinha direito, porque ele havia feito uso capião só em nome dele, como se tivesse sido adquirida, na verdade, antes do relacionamento, quando, na verdade, foi na constância do relacionamento, né? Eles tinham brigas atrozes, isso é relatado pela própria filha, né, e pela psicóloga da filha, nas investigações, e, nesse dia, ele teria revelado um motivo mais grave. Segundo Lorival, Benjamin teria relatado que, para Lorival, que a Nick abusava da filha, e essa seria a razão desde a infância, e que, por isso, a tentativa de suicídio da Lara, conforme já consta no processo por outra testemunha que depois, um comerciante amigo de Nick, relatou essa tentativa de suicídio da Lara, se daria em razão disso. E que aí ele, Lorival, começa a pensar em outras coisas, nos filhos dele. E eu ressalto que eu já disse aqui anteriormente, a filha de Lorival, mais nova, que tinha o mesmo nome da filha de Anique, porque Rebeca e Anique eram amigas há 18 anos, né? Ele conhece a família há 2 anos e meio, mas a Anique e a Rebeca já eram amigas há muitos anos. E ele começa a fazer uma digressão no tempo e pensar na forma obsessiva como a Anique tratava a filha pequena dele também. E, sabendo disso, ele resolve aderir à empreitada delituosa do Benjamin, segundo ele, inicialmente com essa razão. E aí ele aproveita a oportunidade de que a Nick marca mais um encontro com ele, e nessa oportunidade ele a mata. Ele mata a Nick no hotel, coloca o corpo no carro, conforme já ficou esclarecido aqui na entrevista anterior, coloca a Nick no carro, passa o pano lá, faz uma limpeza do hotel, e essas herbes dele, ele foi sim alvo de interceptação telefônica e telemática. Ele deixou o telefone dele, ele narrou na audiência, porque o telefone dele no dia do fato não bate com Petrópolis, porque ele deixou o telefone na casa dele. Por isso que a herb dele continuou batendo em casa. Ele foi cometer o crime sem levar o telefone dele. Então ele vai até o hotel, só que a tag do carro dele demonstra que ele realmente foi ao hotel. A polícia fez a diligência, a equipe do torneio esteve lá, realmente confirmou que ele esteve no hotel, o uso, o consumo, os 2 Red Bulls, tudo exatamente como ele narrou. Houve uma diligência da equipe de investigação da 105DP confirmando realmente a presença dele. As câmeras estão sendo pedidas também do hotel. É possível que não esteja mais essa gravação, não tenha mais essa gravação do dia 29 de fevereiro, mas já foi confirmada a presença dele lá no hotel. Ele leva, então, a Nick, e nesse momento é exatamente a perda de sinal do telefone, da geolocalização do telefone da Nick, o telefone que a Nick se utilizava. Exatamente, ele perde o sinal exatamente em Itaipava, porque ali ele desliga que ele já tinha matado ela e leva, então, a Nick para sua casa. No caminho, ele faz ligações para o filho e a filha, para que eles vão atender, isso consta da interceptação no processo, para que eles saiam para atender um cliente da loja. Efetivamente, eles fizeram esse atendimento a um cliente, um atendimento externo, e ficaram lá fazendo esse atendimento, porque a intenção dele era não chamar a atenção. Embora essa garagem fique na rua de baixo, era possível que eles estranhassem o que ele estava fazendo ali embaixo. O carro, ele não costumava guardar o carro nessa garagem, ele usava sempre a garagem de cima, ia chamar a atenção uma movimentação ali embaixo. Então, por isso, ele faz com que os filhos saiam de casa. Eu vou abrir para todo mundo para perguntas, puder anotar, só para a gente não perder a narrativa.
Depois, ao final, eu vou abrir para todo mundo. Então, ele sai, ele coloca ela dentro do buraco, joga a terra que ele já tinha deixado preparada, porque ele já sabia que ia aproveitar aquela oportunidade para cometer o crime e o buraco, enfim, ele já estava planejando. Ele coloca no buraco, coloca uma camada inicialmente de cimento, e aí ele coloca pallets, ele coloca uma série de entulhos, porque é uma garagem de acumulador, sabe aquelas garagens de filme de terror americano, ele bota em cima, depois ele dá, ao longo dos dias, ele vai dando outras camadas de cimento para ficar mais ocultado, mas inicialmente ele cobre com o cimento e vai com o carro para a casa do Benjamin. As Herbes confirmam isso, ele vai para o Benjamin e conta, já fiz, tudo certo. Segundo ele, Benjamin chora e falou, bom, agora a gente precisa encobrir isso. E aí eles fazem a ideia do sequestro e da extorsão. Ele, na casa do Benjamin, segundo ele narrou ontem, ele da casa do Benjamin, ele vai passar a mensagem, né? E aí, só que o carro dele ainda estava cheio de sangue, porque ele não deu tempo de fazer a limpeza. Ele só colocou lá no buraco, botou a camada de cimento, mas o carro dele estava com sangue e ele não queria, por conta da tag, da preocupação disso, porque ele achava que estava bem ocultado, mas se futuramente desse um problema com relação ao sequestro, segundo ele falou, não vou com o meu carro, porque meu carro tem tag. Então ele não foi com o carro dele. Ele para na casa do Benjamin e aí ele tem a ideia de pedir o carro à Rebeca emprestado. Ele pega, Rebeca, passa aqui no Benjamin, me empresta teu carro? E segundo ele, da audiência na rua, olha, eu preciso que você me empreste teu carro. Mas o que houve com o seu? Não me faz perguntas, depois eu te explico. Ela entrega o telefone, ela entrega o carro para ele, né? Eu tô sem telefone, meu telefone está descarregado, presta teu telefone aí, daqui a pouco eu te pego. Porque a distância da casa do Benjamin até o posto onde houve a tentativa de passar, onde bateu a herbe do telefone do sequestrador, em Guapimirim, ele tenta passar, só que estava descarregado. Ele chega a tentar fazer um encaixe, comprar um negócio para encaixar, e falou, não, vai demorar muito. Ele resolve, então, passar a mensagem. Ele volta para Teresópolis, passa de Teresópolis, pega a Rebeca, devolve o carro a ela e ele deixa ela na casa do Benjamin. Ela deixa ele na casa do Benjamin, onde eles ficam, as antenas dele confirmam essa informação, e aí eles começam toda a trama, olha, eu vou quebrar o telefone, segundo ele, toda a conversa se inicia dessa forma, e depois disso ele vai para casa. Nos dias que se seguem, segundo ele, o Benjamin sai de casa e se hospeda, e as antenas, segundo ele, todas as mensagens que eram passadas pelo sequestrador, o suposto sequestrador, e recebidas pelo Benjamin, eles passam juntos o tempo todo. Nunca houve uma mensagem, eles passam as mensagens juntas em conluio, segundo Lorival. Então, as herbes da antena do Benjamin vão confirmar que eles estão juntos sempre no momento do envio das mensagens. Mas como o Benjamin não foi alvo dessa interceptação, que agora provavelmente vai ser pedida pelo Ministério Público, se não o for, a defesa vai fazer esse pedido, para que venham as herbes, as localizações dos telefones utilizados por Benjamin. E aí Benjamin, então, sai de casa, morando em Teresópolis, ele vai e se hospeda no Hotel Atos, lá em Teresópolis, no bairro de Fátima. Ele fica hospedado nesse hotel, e todas as tratativas do suposto sequestro vão acontecendo. Passados alguns dias, ele resolve trocar de hotel e vai para outro hotel, também em Teresópolis, seria o Hotel Belé, na entrada do Soberbo. Então, o Benjamin, nesse plano, segundo ainda o Lorival, teria se hospedado nesse hotel e feito todo esse conluio do suposto sequestro, de falsear o sequestro. As antenas permitiriam a demonstração disso. Feitas esses esclarecimentos com relação a essa linha do tempo, ele, no dia 11, que é o dia do sequestro, da entrega, né, supostamente, eles descem juntos e fazem toda uma encenação nesse dia para poder forjar que existiria um pedido de resgate e, em razão disso, e a ideia, segundo Lorival, é dele mesmo, porque Benjamin já teria tido uma outra esposa que foi sequestrada antes da Anique e que ele pagou o resgate também, isso consta do processo, sem chamar a polícia.
e não chamaria atenção essa narrativa novamente, porque isso já havia acontecido anteriormente. Ele narra que nesse dia ele parou num posto, né, esse posto na estrada, esse posto da Mercedes, teria coletado essa conversa, agora a gente faz isso, você desce de moto, eu faço aquilo, e aí a gente manda as mensagens, ele detalha esses momentos, ele diz que volta e o Benjamin deixa o celular dele no meio do caminho, na estrada, Rio Teresópolis, o telefone efetivamente, o raio vai bater lá, que esse telefone estava lá, eles descem e toda a história final ficou contada dessa forma. Até que eles voltam e aí eles resolvem anunciar depois que a mãe estaria enganando e que ela forjou o próprio sequestro e fugiu com o policial, que são as mensagens que vieram a público que foram forjadas por eles. Eu ressalto que no primeiro depoimento de ambos, no dia 14, ele narra isso, o Lorival, durante a audiência, que a Lara vai sozinha para a delegacia. Ela faz uma gravação, que foi essa gravação que veio a público, estranhando muito a história que os dois contaram. Eles vão até a psicóloga da Lara, e a Lara, desconfiada de toda a história, achando tudo muito estranho, vai à delegacia, leva a gravação e conta o que ela acha da história toda, e ela denuncia, enfim, o crime. E aí, nesse dia, segundo Lorival, uma equipe da delegacia vai até a casa do Benjamin e chama ele para prestar depoimento. E ele fica muito desesperado, ele fala: Lara, você está acabando com a nossa vida, com a minha vida, com a vida dele, que isso, que loucura, você sabe que a sua mãe fez isso, enfim. E aí ele vai, então, prestar o primeiro depoimento. No dia 17 de março, salvo engano, 17 de março, a equipe já começa a investigação e é feita uma busca e apreensão na casa do Lorival e na casa do Benjamin. Essa primeira busca e apreensão, no dia que ela acontece, segundo ainda Lorival, ele diz que o Benjamin se desespera e chama ele para um acordo diferente. Não, eles vão me prender, isso vai dar problema, você assume tudo, eu te dou dinheiro, eu te dou mais dinheiro, eu sustento a sua família e tal, tal, tal. Ele fica tranquilo que não vai dar nada, mas se der, eu seguro tudo sozinho. Pois bem, nesse dia, eles vão até a Barra da Tijuca, numa agência bancária, que nós pedimos as câmeras também, e o Lorival tinha viagem já comprada, porque ele ia sempre para o Paraguai para abastecer a loja de eletrônicos, né, de telefone, que ele já tinha 3 anos. Ele fazia essa viagem constantemente, era uma coisa comum, a despeito do crime em si, ele sempre fez essas viagens para buscar material para a loja. Nesse dia, 17, o Benjamin vai até o Bradesco da Barra da Tijuca e tenta fazer um saque. Esse registro ficou feito, né? Esse registro está feito desse saque de R$15 mil, que era o que ele podia sacar assim, rápido para dar para ele poder fazer as coisas que ele tinha pedido para esconder, de provas e tal. Falou: vou te dar um dinheiro para você poder ir fazendo isso, eu não consigo sacar, mas eu vou sacar mais dinheiro e você segura isso tudo aí, não deixa explodir. Nesse dia 17, tem essas câmeras de tentativa de saque, os dois juntos já no dia 17, depois da investigação já em curso há esse novo acordo deles assumirem tudo, ele assumir tudo sozinho, sem incriminar o Benjamin. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais algum detalhe de Herb de Antena. Canto esquerdo. O Hotel da Barra da Tijuca. A agência bancária que tinha, a gerente do Bradesco. A minha pergunta, se surgir mais alguma coisa, você Bradesco Personalité. Eles compram, inclusive, ingressos para ir num show de barco, no boat show. Esse registro eles têm da compra de ingressos, dá para se pegar no registro telemático. Eles combinam, logo após o Benjamin, em tese, ter ficado viúvo, eles planejam de comprar um barco, compram ingressos para o boat show. Essas mensagens foram feitas pelos telefones deles mesmos, né? Com a investigação já em curso, eles combinam de fazer essa compra. Ele vai até a gerente do Banco Personalité em Caxias, na parte Prime, no dia que ele faz o tal saque de 500 mil, que é o dinheiro que o Lorival usa para fazer a compra da caminhonete.
ele está muito feliz, muito contente, mas que no máximo eles responderiam por crime de lavagem de dinheiro, são primários, de bons antecedentes, teriam todas as condições de responder em liberdade, não houve uma adesão a uma conduta de extorsão mediante sequestro. O que houve foi até um crime gravíssimo, né? Um homicídio triplamente qualificado, mas isso é uma atribuição que cabe à promotora, que agora está à frente do caso. Agora, quem tiver perguntas, pode... Ah, ela estava... Falou que ele ameaçava, que ela ameaçava ele e ele ameaçava ela de morte. Ela ameaçava ele de morte por conta dessa questão patrimonial. Eles tinham uma vida infernal. Então, essas mensagens, segundo ele, além das brigas presenciais que o casal tinha constantes, isso já está muito bem relatado no processo, eles não tinham uma vida de comercial de margarina, a família realmente era uma família muito conturbada, sua própria filha relata, mas ela relata que a mãe era muito violenta com o pai, não o contrário. Ela relata isso no depoimento dela. E ele queria matar ela por causa da história do abuso. Por conta na verdade, eles tinham uma questão patrimonial, pelo menos o que o Lorival narrou na audiência, essa é uma fala dele. Ele diz que existia um inferno muito grande, que ela agredia o marido, né? Agressões constantes, brigas constantes e também a questão patrimonial. Eu ressalto que ele conta isso, que os dois foram juntos, depois do deslinde, do sequestro, eles foram num advogado, eles consultaram um advogado para fazer uma proteção patrimonial. Holding familiar. Uma holding familiar, depois do fim do suposto sequestro, né, de contarem para a filha, eles procuram um advogado para que ele faça uma proteção financeira, familiar. Ele também fez isso. Ele não fez antes, agora com o desaparecimento dela, ele fazendo isso, era também para forjar essa narrativa de que havia uma preocupação dele que ela voltasse do suposto sequestro e tentasse dividir patrimônio, por isso a questão da holding familiar que já consta do processo. O abuso, a filha confirma? Essa questão do abuso nunca foi ventilada em tempo algum por quem quer que seja. Essa questão do abuso é contada pelo Lorival na medida cautelar. Não há essa narrativa da filha em momento algum no processo. Eu ressalto que isso é uma fala do Lorival. Segundo ele, o Benjamin teria relatado isso para ele, e aí, por esta razão, ele resolve aderir à empreitada delituosa. Agora, ela tinha mais amantes. Então, além disso tudo, ela tinha mais amantes. Ela tinha, e segundo ele, no telefone dela, é possível verificar isso com a quebra de sigilo de dados da vítima, que estranhamente não houve quebra de sigilo de dados da vítima, é possível verificar esses casos extraconjugais. Ele forneceu os números de telefone que ela utilizava para falar com os amantes e o que ela utilizava para falar normalmente com a família, com os amigos. Ele relatou isso durante a audiência, qual era o número que ela falava, para que seja alvo da necessária interceptação de dados em nuvem de aplicativos. Sim, e um dos amantes era ele mesmo. Ele mesmo, o Benjamin sabia? Segundo ele, o Benjamin sempre soube dos amantes dela. É o que ele relatou na audiência, que era uma forma dele se livrar do comportamento obsessivo e violento dela, segundo o Lorival. Mas quando ele chamou o Lorival para matá-la, ele sabia que o Lorival já sabia, era amante? Já sabia. Ele ressaltou na audiência, ele inclusive, eu não encontrei relevância probatória, mas na audiência ele narrou que ela tinha mais 2 amantes, que um seria gerente do Espeto Carioca, e o outro seria esse policial civil. Gerente da onde? Gerente do Espeto Carioca. Agora eu não anotei se é o de Petrópolis ou se é o de Teresópolis. Esse dado eu perdi, mas eu consigo acessar isso no processo. Eventualmente, se ficar alguma dúvida, eu escuto a audiência de novo e falo para vocês qual é. E por que o Lorival, depois de ter combinado tudo com ele, a responsabilidade, resolveu agora contar toda essa história? Porque a única forma dele provar a inocência dos filhos dele. Não tem como, depois que nós assumimos a defesa, a narrativa foi necessária porque não houve acordo de colaboração premiada. Ele havia tentado com o Dr. Paulo, que era o advogado anterior dele, tentou fazer essas tratativas, não deu certo, não houve interesse em ouvir as informações que ele tinha a dar. Quando a gente entra no caso, a gente começa a fazer essas tratativas, sem, evidentemente, revelar os detalhes, mas aí eu chego à conclusão, depois que ele vai me revelando tudo, eu falei, é melhor revelar logo, porque
senão essa narrativa vai continuar enredando seus filhos indevidamente e vai ficar essa como a história oficial quando você tem um vasto material probatório que só é possível de produzir se você contar. E aí eu convenço ele, então, a contar, porque a única forma que tem de provar tudo isso, e de provar a inocência dos filhos dele e da Rebeca, é ele revelando cada detalhe para que essas provas possam ser produzidas. Ele disse que, quanto a essa questão do Benjamin, o Benjamin, na verdade, abandonou ele na narrativa, ele ficou sozinho no problema e ele não cumpriu também com o compromisso dele de sustentá-lo, sustentar as famílias dele, ele fala no plural isso na audiência, as famílias dele financeiramente, o dinheiro não é problema, a gente vai ser parceiro, ele diz isso na audiência, o resto da vida você é meu fechamento e tal, porque segundo ele, o Lorival, o Benjamin era uma pessoa muito sozinha e eles eram extremamente amigos, isso é narrado por todas as testemunhas do processo, a grande proximidade que eles tinham, né, e a cumplicidade que eles tinham. Vamos lá. Tá. Primeiro, a questão do abuso, eu quero saber quando exatamente o Benjamin descobre os abusos da Lara e porque só depois, em fevereiro, ele teria trocado o pedido à mostra ali. A segunda pergunta em relação à mensagem, sempre estiveram juntos. A pergunta é sobre a primeira mensagem, horas depois de Anitta desaparecer. Volta 6, 7, 8 horas da noite, né? Ela desaparece. Mas cedo, 7, 8 horas da noite, segundo que eu passava naquele inquérito lá da 8h40 da noite. 8h40, mensagem. Recebeu essa primeira mensagem no Senhor do Sequestro. E essa primeira mensagem, eles também estavam juntos quando ela foi passada? Não. É o único momento que eles não estão juntos, segundo a narrativa do Lorival. Ele diz que ele foi para casa, conforme eu narrei. Essa questão de quando o Benjamin descobriu, ele não disse na audiência. Esse dado, como ninguém perguntou, nem a promotora, nem o juiz, nem nós, defesa, não nos ativemos a isso, ele não detalhou isso. Mas provavelmente ele vai prestar outros esclarecimentos, é uma medida cautelar, e que todas as provas que forem necessárias agora ele vai colaborar, diligências que tem aqui, apontar onde é a câmera, onde é o local. A gente está tentando fazer isso com a narrativa via croquis, olhando os lugares, mas se for necessário ele vai aos lugares fazer esses apontamentos. Ele não disse exatamente quando o Benjamin soube, ele só disse que o Benjamin narrou para ele em meados de fevereiro, no meio do mês de fevereiro. Em relação à mensagem, então, essa primeira mensagem, ela foi passada quando ele estava onde? Essa mensagem que foi passada, ele já estava de volta em Teresópolis, porque ele foi até Guapi porque ele não queria passar de um local próximo, ele foi para Guapimirim, só que o telefone descarregou, segundo ele falou na audiência, deu um problema, eu não lembro se descarregou, se faltou o chip, teria que ouvir de novo a audiência, eu me comprometo até a passar para vocês isso, mas houve um problema com o telefone, ele não conseguiu passar, então para não demorar muito ele volta para Teresópolis e passa ele mesmo a mensagem de Teresópolis, e então pega a Rebeca e pede para ela deixar ele na casa do Benjamin para eles continuarem com o plano. E aí ele já fala, olha, acabei de receber isso aqui. Ele liga para ele quando ele está passando a mensagem, conforme eles tinham combinado. Ó, eu vou passar e tu liga para mim me chamando. Tá bom? Tá bom. E aí eles fazem dessa forma. As antenas do Lorival, que essas a gente tem, elas confirmam. Nós tivemos o cuidado, quando ele narrou essa história para mim, de ver se ela tem consonância com as extrações que foram feitas dele. A história, pelo menos tecnicamente, bate que esse percurso todo no dia, o cadáver lá, tudo bate. Se houve efetivamente adesão do Benjamin, eu não posso afirmar, mas que toda a narrativa dele encontra consonância com o que já foi produzido de prova. O que não dá para a gente fazer a comparação é o que não foi produzido, porque a delegada não quis produzir. Ela não pediu interceptação telemática do marido, o telefone que foi extraído foi só um telefone novo do iPhone que tinha pouco tempo de uso, então não tinha conversas mais antigas, não houve quebra de sigilo de nuvem, geolocalização dele. Agora eu acredito que seja fundamental para comprovar essa dinâmica que ele conta de todos os dias. Ele detalha cada um dos dias das mensagens, onde é que ele estava, onde estava Benjamin, qual hotel. Ele detalhou isso exatamente para poder se fazer esse confronto. Está detalhado na medida cautelar e eu acredito que agora o Ministério Público, a doutora Flávia, que é uma promotora extremamente comprometida com a busca da verdade, vai pedir que venham essas interceptações para que se possa aferir a veracidade ou não das declarações de Lorival. Doutora, uma pergunta com relação a esses arquivos
das câmeras, tanto da casa do Benjamin quanto do posto de gasolina. Mas mais especificamente agora do posto de gasolina, porque a senhora falou que é um arquivo que possui áudio. Sim. O da casa também tem áudio. Eu queria saber o que é possível dizer com relação principalmente ao período pós-crime, que seria o encontro no posto de gasolina, para saber o que era dito entre os dois, se você já teve acesso a essa gravação, já ouviu, o que era dito entre eles para demonstrar que havia um conluio. Sim, de baixo, toda a combinação final que eles fazem com relação a como eles vão forjar a entrega de dinheiro e etc., tudo isso eles combinam no caminho, como é que vão fazer, onde é que vão parar e tal, debaixo dessa câmera no posto de gasolina na estrada, no dia 11 de março. Eu não tenho acesso exatamente porque eu não tenho, assim como não tinha acesso à casa do Benjamin, quando eu disse aqui à imprensa, falou, doutora, a senhora tem essa prova? Eu falei, eu não tenho acesso à casa do Benjamin para eu buscar essa prova. Eu também não tenho autorização para ir lá e recolher uma câmera do posto de gasolina. Então, eu não tenho. Quem tem que fazer? Essa prova não foi colhida e eu ressalto que ela poderia ter sido colhida, e ele disse isso na audiência, que essa informação ele prestou à delegada num dos muitos depoimentos que ele deu, mas não houve interesse em buscar para saber a veracidade disso. A defesa hoje vai requerer que essa prova venha aos autos, mas entende que muito provavelmente essa prova haja perecido em razão do tempo e da desídia de não produzir essa prova quando havia a oportunidade de produzi-la. Essa conversa, sim, do desfecho final do sequestro. A conversa que, a primeira, a que ele gravou, a de janeiro, é essa que está na câmera da sala. A de fevereiro foi perguntado durante a audiência, não lembro se foi pelo juiz ou pela promotora, se essa segunda conversa também foi gravada. Segundo ele, essa segunda não foi gravada, mas a primeira sim. A primeira teria esse registro de voz, inclusive que a câmera da varanda gravou, e ele teve o cuidado depois de preservar essa prova nesse chip. Ontem foi feita a apreensão dessa câmera e a defesa aguarda agora a extração dos dados desse chip para ver se efetivamente consta essa conversa. Pois não. Por que ela não teria direito à herança? Qual regime de bens que eles eram casados e durante todo esse período, 20 anos de casamento, ele não adquiriu nenhum bem que pudesse dividir com ela em relação aos abusos da filha? Que tipo de abusos eram? Com relação à questão patrimonial, eu não tenho muitos dados cíveis, né, da família, de se havia esse registro de bens. O que o Lorival narrou na audiência, que efetivamente ela era muito revoltada com esse fato, porque ela tinha descoberto recentemente que ela não teria direito sequer à casa. A razão disso eu não consigo te informar, porque essa informação o Lorival não prestou, mas que ela tinha descoberto recentemente que ela não teria direito sequer à casa e o resto do patrimônio. Com relação aos abusos da filha, você pode repetir qual que foi a pergunta? Que tipo de abuso? Segundo, ele narrou abuso sexual. Pois não. Só uma dúvida que você falou no início sobre o Lorival que não aceitou esse acordo logo de cara com o Benjamin. Em que momento ele passa a aceitar e quem convenceu ele a cometer esse crime? Segundo ele, em fevereiro, nessa conversa, no primeiro momento ele diz que não, ele diz que isso está gravado inclusive na conversa, mas que quando o Benjamin conta para ele a descoberta em relação aos abusos sexuais da Lara, ele resolve aderir à conduta, segundo ele, acho que é porque o comportamento da Nick era asqueroso e ele começa a maldar até o comportamento dela com a filha dele, Lorival, né, que é uma filha pequena, uma filha de 13 ou 14 anos, que já convivia na casa há muitos anos, desde que nasceu. Ele não convivia, mas a amante dele, Rebeca, convivia, a menina também. A defesa juntou essas fotos, tem muitas fotos da Nick com a filha do Lorival e Rebeca no colo, é farto o material, esse material está nos autos, e aí ele começa a maldar certos comportamentos dele em relação à própria filha dele. Ele resolve aderir à conduta delituosa em razão disso. Houve oferecimento de vantagem também, eu te ajudo, não, pode deixar, eu vou dar um jeito nisso, tal, você não vai ficar mal, eu vou te ajudar também, tal, a gente vai seguir junto para o resto da vida, é o que ele diz na audiência. Perdi um pouco o detalhe da ferida. A perita falou o seguinte: os materiais foram desconsiderados da investigação. Todos os materiais da casa do Benjamin foram desconsiderados. Eu queria entender como é que foi o seu trabalho para entender que todos os materiais foram
Passa para cá. Foi feita a sua perícia para saber que o material não foi preservado. E a gente pode dizer, então, que como a delegada falou, a delegada disse que o celular dele foi periciado. Eles fizeram um trabalho e comprovou que o celular dele não foi periciado. Inicialmente, eu tive acesso aos autos que foram cedidos pela defesa de Lorival, e analisando os autos, o conteúdo probatório anexado aos autos, nós conseguimos identificar irregularidades de procedimentos. Quando a gente fala de provas digitais, temos que ter a atenção com a preservação da evidência, porque qualquer descuido, por menor que seja, gera contaminação dessa evidência e perda dela. Então, quando eu analiso os autos, o inquérito, a investigação, eu vejo que os materiais apreendidos à época não foram preservados adequadamente. Eu vejo que existem prints de aparelho celular. O print, ele desacompanhado do produto original, não tem validade, uma vez que ele pode ser facilmente manipulado e adulterado. Isso aconteceu no processo. Nós vimos que os prints anexados estão desacompanhados das extrações originais. Tanto é assim que até hoje não temos as extrações destes materiais. O que nós temos são recortes e prints. Com relação ao material de Benjamin, por exemplo, houve apreensão de um notebook. Nós não temos a extração de dados deste notebook. Teve a apreensão e identificação desse aparelho celular. Nós também não tivemos a extração desse aparelho celular. As fotos anexadas ao processo demonstram que, da apreensão, eles não foram devidamente custodiados, que é o quê? Lacrado, colocado em invólucros de preservação e remetidos ao Instituto de Criminalística para uma perícia e extração adequada. Nós não temos isso nesse processo. Nós não temos perícias realizadas dentro desse processo. Não houve, por exemplo, acompanhamento de peritos oficiais no local. Quando vou apreender, houve identificação do corpo de Anique, houve deslocamento de uma equipe de perícia, com peritos oficiais ao local, para fazer o quê? A extração do corpo de Anique. Da apreensão dos aparelhos celulares, nós não tivemos isso. Nós não tivemos acompanhamento das perícias em local para identificar os materiais a serem apreendidos e preservá-los corretamente. Hoje, o que nós temos nos autos e na investigação são informações soltas, são prints editáveis, são prints que não passaram por extração de dados, com softwares adequados para preservação, não temos isso, e a única diligência referente à ERB de Benjamin foi um ofício enviado para a operadora Claro, que disse os dados cadastrais do aparelho celular, mas que não haviam ERBs a serem fornecidas. Fora isso, não houve identificação de outros números de celulares que poderiam ser utilizados por ele, não houve solicitação de congelamento de dados e informações digitais, que é o quê? Um ofício enviado às operadoras de telefonia, à Google, à iCloud, para poder pedir, olha, congele esses dados, porque se houver tentativa de apagar, nós temos essas evidências preservadas. Isso não aconteceu. Então, nós não temos a rigidez, a garantia de autenticidade dessas evidências. Isso é facilmente demonstrado pelo próprio inquérito, pelos próprios autos, que trazem as imagens dos objetos de qualquer maneira. Um exemplo para que a senhora possa entender. Se eu apreendo o aparelho celular da senhora, ele tem que ser preservado. Se eu faço um print nesse aparelho celular depois de apreendido, já significa que não foi a senhora quem fez o print, foi outra pessoa. E isso faz com que haja manipulação devida das evidências. E nesse processo foi o que aconteceu. Precisa de um software para baixar o conteúdo. Sim, fazer bloqueio dos aparelhos para evitar escrita e edição.
ter gerado uma imagem forense desses materiais para garantir que aquele aparelho celular apreendido é, de fato, o aparelho de origem daquelas evidências e que nos permita uma contraperícia, fazer um caminho reverso. Eu tenho que conseguir voltar no local, naquela evidência, sem dificuldade. E isso não é possível nesse caso, até mesmo porque houve restituição posterior dos materiais, houve uma pressa em devolver esses materiais, sem garantir, inclusive, que as defesas pudessem contrapericiar. Não teve isso. Então, hoje, ainda não existe uma perícia feita por parte da defesa. Por quê? Para ser feita uma perícia, a gente precisa da evidência e do material. E nós não temos. Isso está sendo produzido agora. Só mais uma. Isso também vale para o celular da Anick. Ele também não passou por isso. Porque o celular da Anick, pelo que eu me lembro, ele ficou no carro durante o carro que ela deixou dentro do shopping, né? Até que a bateria descarregasse. E aí, no dia seguinte, quando o Lorival e o Benjamin teriam ido buscar o carro, eles pegaram esse celular. Para que a senhora possa compreender, hoje, neste processo, nós tivemos inúmeras diligências de buscas e apreensões que foram realizadas na residência de Lorival, na residência de Benjamin teve uma, foi esse acompanhamento, e tivemos uma grande quantidade de materiais e objetos apreendidos. Quando eu trago uma quantidade de material e objeto apreendido, significa o quê? Que eu vou ter uma quantidade de evidências produzidas, de extrações realizadas. O único material entregue para a defesa é esse SSD, esse HD, com uma única extração de dados. Onde está o restante? Não temos. Não o da Rebeca, principalmente, até hoje não chegou. Eles não entregam. E quando eu olho as imagens dos prints anexados, eu vejo que os celulares estavam com redes ativas. Se eu estou com o celular com rede ativa, eu ainda estou produzindo prova e conteúdo que não é da pessoa que em tese é proprietário. Outro cuidado que não tiveram nas apreensões, não houve identificação correta de quem seriam os dispositivos móveis. iPhone, prata, eu tenho diversos. O que identifica um aparelho é um registro único, que é como se fosse o CPF daquele aparelho, o IMEI. E neste processo não houve essa vinculação. Olha, este iPhone é da pessoa tal e o IMEI deste aparelho é este. Eu posso pegar qualquer aparelho iPhone e falar que é daquela busca e apreensão. Não houve esse cuidado. Um dos aparelhos celulares apreendidos, até pouco tempo, estava ativo. Como que nós sabemos disso? Porque nós mandamos mensagens no aparelho, o aparelho recebeu a mensagem. Inclusive, saiu de grupos, o telefone da Rebeca, recentemente, antes da primeira entrevista coletiva da defesa, ele saiu do grupo da família. O WhatsApp dela estava logado em WhatsApp Web, saiu do grupo da família, continua ativo o telefone dela. Até hoje, talvez por isso, até hoje, a extração da Rebeca não aportou aos autos, não chegou no processo. Nós estamos aguardando essa prova vir, porque essa questão, até quando foi ventilada das cinzas, eu falei, olha, eu não tenho nem como aferir se é verdade ou não, porque só o Ministério Público teve acesso. Até hoje, essa extração de dados formais, periciais da Rebeca ainda não está no processo. Então, a gente não tem essa evidência ainda, para ver se de fato existe essa mensagem de cinzas ou não. A defesa fez uma aquisição, fez inúmeros requerimentos pedindo a integralidade destes materiais, pedindo acesso à evidência bruta, e até agora o acesso foi extremamente limitado, agora que as coisas estão começando a caminhar de maneira mais favorável dentro deste processo, mas são diligências que deveriam ter sido feitas e cuidados que deveriam ter sido tomados à época. Então, se uma pessoa está presa, o aparelho celular dela apreendido, fica aqui um questionamento: como que este aparelho celular continua ativo e produzindo conteúdo?
Se, em tese, eu apreendo aquele aparelho celular, tiro ele da posse do proprietário e deixo ele em custódia do Estado, essa custódia é para garantir o quê? Que aquele objeto, aquele material corresponda exatamente com o que foi apreendido daquela pessoa. Se eu produzo um print dentro daquele aparelho celular, eu faço o quê? Eu estou produzindo provas e evidências dentro daquele aparelho que não existia antes. Se eu uso aquele aparelho celular para tirar uma foto, aquela foto não existia antes. Ela passa a existir a partir do momento. Se o aparelho está em posse do Estado e ele recebe chamada, qual que é a garantia de rigidez daquela evidência? Significa que eu posso manipular, que eu posso adulterar aquela evidência. E as provas digitais são extremamente sensíveis nesse sentido. Então, não houve, e aqui eu posso afirmar aos senhores, não houve cuidado com a preservação da evidência digital. Não houve qualquer custódia e cautelar dessa evidência que garanta a rigidez dela. Hoje o que existe são prints e recortes que não são possíveis sequer de comprovar a autenticidade, porque não temos o produto original que deu origem a essas evidências que em tese foram relacionadas aos autos. Hoje não é possível fazer uma contraperícia, um caminho reverso. E fica a pergunta para os senhores. Os senhores se sentiriam confortáveis, se sentiriam seguros em saber que uma pessoa está presa com base numa prova onde o aparelho celular, que era para estar em custódia do Estado, guardião daquela evidência, está ativo até hoje produzindo conteúdo? Então, é isso que acontece neste processo. Perguntas? Alguém? Oi? Obrigada, gente. Agora vamos ver o trabalho do doutor Ney, mas eu acabei de tomar conhecimento, falei para a equipe da delegacia, que voltou a investigação para a doutora Cristiana. Voltou para ela. O doutor Ney estava fazendo um trabalho espetacular, mas não sei por qual razão o secretário de polícia determinou que voltasse para ela. Acabaram de me informar isso. Sim. 21.